Bom dia, obstinados e obstinadas de todo o Brasil. O programa Visão e Negócios aqui da Record News está começando. São lições de empreendedorismo. Lições de empreendedorismo está no ar para o líder que sabe que as melhores ideias muitas vezes nascem fora das paredes da sua empresa. Aqui, a colaboração é a chave para a disrupção. Um programa feito para quem quer oxigenar o negócio e beber direto da fonte da nova economia, dos novos empreendedores. Está começando agora o programa Visão e Negócio aqui na Record News. Visão e Negócios, lições de empreendedorismo, com Janguier Diniz. Obstinados, quem tenta inovar sozinho corre o risco de ficar para trás na velocidade da luz. Por isso, hoje, o nosso tema, o tema central, é ecossistema de inovação aberta. Nós vamos falar sobre a importância estratégica de colaborar com startups, universidades e parceiros externos. Durante o programa, vamos entender que abrir as portas para o novo é a maneira mais inteligente de acelerar processos e reduzir risco. E no final do programa, eu vou voltar com um insight especial sobre como ser uma empresa esponja, que absorve tudo, que absorve o que há de melhor no mercado. E para começar, vamos conhecer um convidado mais do que especial no nosso quadro Empreendedores Obstinados. Oferecimento JD Business Academy, a escola de negócios criada por Janguier Diniz, onde quem tem visão aprende a executar. Menos choro, mais obstinação. Seja obstinado que dá. No mundo dos negócios, a diferença entre a estagnação e o crescimento exponencial está na qualidade das conexões que você cultiva e na mentalidade que guia suas decisões. Primeiro encontro oficial 2026. Que a riqueza é muito mais fácil quando ela é criada na criatividade, inovação e não na competitividade. Então a gente tem que procurar ter negócios escaláveis, não apenas ou meramente escalonados. O Million Business Networking é o ponto de encontro de líderes que não aceitam o comum e buscam a maestria em cada entrega. O programa Visão e Negócios acompanhou o primeiro encontro oficial 2026 do MBN e vamos trazer nos próximos dias entrevistas exclusivas feitas no estúdio montado no evento. Você tem que ser cercado de pessoas melhores que você. E você tem que colocar essas pessoas para que elas trabalhem para você motivadas. Nosso papel como empreendedor é motivar pessoas e fazer as pessoas trabalharem no melhor do que elas podem chegar. O que vale o que você faz? Você tem que criar a solução para você. Você tem que perguntar feedback. Tudo é feedback. Eu pedi o feedback de vocês agora. Que às vezes a porta se fecha e a janela que se abre é muito maior. Não se fecha a porta para o empreendedor, porque às vezes é quando se empurra a vaquinha no penhasco que você descobre que existe algo maior. Se você trabalhar com gente grande, quando você perde um cliente grande, as estruturas da tua empresa podem se arrebentar. Eu tenho medo, não de concorrente, eu tenho medo de concorrente competente. Porque o gerente, ele ouve a reclamação. Vai depender de como a empresa conscientiza esse gerente de como ele deve agir. E a empresa por si só. Com exceção da indústria, comércio e serviço vai ter um forte aumento de carga tributária. E aí, você vai ficar de braço cruzado esperando chegar 2027 para ver o que você vai fazer ou você vai agir agora? A hora de agir tem que ser agora. Algo que os outros já estão fazendo, dependendo como a gente fazer, pode ter uma vantagem assim, incrível. Tem uma visão, depois determinação e tem muita execução, tá? Amigos obstinados, no quadro Empreendedores Obstinados,
nós vamos receber, ou nós sempre recebemos, líderes que estão à frente de mercados em transformação. Profissionais que não apenas acompanham mudanças, mas ajudam a construir novos modelos de negócio. E hoje eu tenho a satisfação de receber aqui um grande empreendedor, apesar de jovem, Felipe Crinit, que é empreendedor de tecnologia e logística, é CEO da Rappi no Brasil, né? E é fundador da Box Delivery. Uma trajetória marcada pela inovação e pelo desenvolvimento de soluções que impactaram diretamente o mercado de delivery e logística em nosso país. Felipe, seja muito bem-vindo. Obstinado, tu és um verdadeiro obstinado. Obrigado. O que você entende por obstinado? Vamos começar perguntando. Obstinado? Pessoa que persegue os seus objetivos e vai até o final. Não desiste jamais. Não desiste Se jamais. tiver que desistir, desista de desistir. Exatamente. Se tiver que desistir, foi a minha vida. Minha vida empreendedora foi assim. Você é um obstinado. Se tiver que desistir, desista de ser fraco. Exatamente. Pois é, para começar, Felipe, conta pra gente aqui como foi o início da sua trajetória, né? Quais foram os momentos mais importantes e mais difíceis também que te levaram a atuar com tecnologia, né? E com logística, até chegar à liderança da Rappi no Brasil. Legal. Conta aí. Bom, eu acho que o meu primeiro contato com tecnologia foi com 15 anos e eu vivi alguns desafios pessoais do porquê eu empreendi com tecnologia com 15 anos. Então, meu pai acabou ficando desempregado, eu precisei ajudar em casa. Então, foi um momento importante de... Aquilo que era diversão virou um negócio. Óbvio, um negócio pequeno, mas ali eu comecei a pegar gosto de empreender, de realmente aquilo que eu construía poderia virar algo que geraria receita, geraria um ganho, um sustento. Depois disso, passei uma fase ali empreendendo ainda com Você começou a empreender com quantos anos? 15 anos. 15 anos. Como programador, vendendo games. E aí, como aprendi a programar, também construí uma empresa de uma software house, que é basicamente uma empresa que desenvolve software. Primeiro projeto foi um projeto de pizzaria, software de pizzaria, mas depois, ao longo dos anos, eu fui me adaptando, tive um desafio de ter um filho até então não planejado, né, mas que foi uma bênção, inclusive acho que uma das coisas que eu posso tirar de lição disso foi que me antecipou muita maturidade, né, com 21 anos ter um filho, mudou minha vida. Gabriel, o nome do meu filho, eu amo ele e devo, eu acho, essa maturidade a ele. Você já tem quantos anos hoje? Eu tenho 39. Muito novo. E aí, então assim, nesse momento, acho que foi bastante importante para algumas decisões. Uma delas foi, vou ter que agora construir uma família, uma casa, e eu preciso ganhar um dinheiro que seja estável. A decisão que eu tomei, talvez não foi a mais usual, não tinha me formado ainda nessa época, comprar uma pizzaria. Você é formado em quê? Engenharia mecatrônica. Mecatrônica? Mecatrônica. Caramba. Por que uma pizzaria, né? Era o que eu achava que seria um investimento, então eu só ia investir comprando e depois eu ia colher o fruto. Na prática não foi bem isso que aconteceu, eu tive que entrar a barriga no balcão, tive que tocar o negócio, aprendi a cozinhar, abrir massa, fornear pizza, virei o pizzaiolo, fiz entrega. Foi muito bom para poder... Fazia tudo. Fazia tudo. Comprava, vendia, limpava. Porque se falta alguém, como que você faz? Né? E o meu negócio era pequeno. As empresas, quando surgem na fase infantil, o cara tem que fazer tudo. Isso. Não tá errado. Mas para crescer, não pode continuar. Com 21 anos, menino ainda, então foi o que inclusive me ensinou bastante sobre lidar com o público. Como vender, como lidar com os funcionários ali, coisa que eu nunca tinha tido experiência. E acho que um fator chave que depois mais para frente foi importante é como lidar com os entregadores. Era um Disque Pizza e um Disque Pizza essencialmente precisa de entregadores. Mas de onde surgiu a ideia de montar o Box Delivery? Então, justamente disso. Com 21 anos eu tive essa pizzaria, aprendi como funcionava e aí anos depois, 2016, eu fundo a Box.
a Box foi, a solução, o insight foi como conectar entregadores com restaurantes, não existia nada parecido. A gente estava Que vivendo era uma plataforma. uma plataforma. A gente estava vivendo aquele momento do Uber, né? O Uber tinha chegado no Brasil, era a solução de você ter um motorista via aplicativo. Eu falei, por que não ter um entregador via aplicativo para os restaurantes? Então, aquela dor de como conseguir entregadores, a gente resolvia. A gente desenvolveu isso, começou em 2016, e aí já pulando, acho que para um momento que foi importante, pandemia, foi o momento onde a gente mais cresceu, 5 anos antecipados de delivery em um, e o negócio, graças a Deus, prosperou muito. A gente saiu de um faturamento de 3 milhões de reais em 2019, ano pré-pandemia, para 250 milhões em 2023. Foi o ano que eu vendi a minha empresa para a Rappi e estou aqui hoje como CEO da companhia. Interessante, né? Você falou aí da pandemia, que a pandemia foi uma grande oportunidade de crescimento. No nosso caso, né, eu tenho uma rede de universidades. Inclusive, a Abrir Capital está na Bolsa de Valores. A pandemia para a gente foi horrível, né? A gente teve um prejuízo enorme, eu não vou falar aqui quanto foi, mas muito grande, por vários motivos. Primeiro, porque a evasão, 30% de evasão. Segundo, 30% de inadimplência. Terceiro, os tribunais diminuíram a mensalidade em 30%. Ou seja, se a gente não fosse forte, Baita desafio. teria quebrado. Obstinado. Se não fosse obstinado, a gente teria quebrado. Mas o bom é que passou toda a crise e esse ano a gente já teve 560 milhões de EBITDA. Ou seja, já voltamos a... Graças a Deus. Mas o setor de delivery e logística, né, passou por uma transformação muito rápida nos últimos anos, né, a gente sabe. E eu pergunto para você, na sua visão, quais foram os principais fatores que aceleraram essa mudança e o que hoje diferencia as empresas que conseguem se manter competitivas? Quais são as principais diferenças na sua ótica? Eu acho que o delivery, ele acelerou muito por conta, obviamente, da pandemia. Os restaurantes não estavam, na maioria, preparados para o delivery e tiveram que se adaptar muito rápido. Acho que essa foi a grande diferença do porquê a Box acelerou tão rápido nesses 2 anos, 20 e 21. A gente estava preparado, a gente conseguiu aproveitar a oportunidade que surgiu e os restaurantes tiveram que abraçar a causa do delivery. Um outro fator, acho que é super importante, foi o delivery passou de ser um luxo, digamos assim, para quem não trabalhava com delivery, para ser de fato uma receita extra para o restaurante. Hoje, para você ter ideia, na média, 25 a 30% do faturamento de um restaurante vem de delivery. Óbvio, você tem os casos dark kitchens, que são restaurantes preparados para só vender delivery, mas quando a gente olha os restaurantes tradicionais que vendem nas plataformas de marketplace, 25 a 30% das vendas já vem por delivery. Então, passou a ser importante você ter delivery para o seu negócio e essa digitalização foi super importante. Outro fator, eu acho que está muito na questão geracional, né? As pessoas, eu acho que o primeiro movimento, o grande movimento foi o Uber, as pessoas pedirem um carro com motorista através de um aplicativo, e isso, com o efeito ali da pandemia, passou a ser para tudo. Então, as pessoas começaram a entender que eu posso pedir comida, mas eu posso também pedir agora mercado, né? E a gente, como Rappi, inclusive, fez um bom trabalho nos últimos anos de facilitar a conexão dos supermercados, das farmácias com os consumidores finais. Então, a gente é muito mais do que só um delivery de restaurante. A gente, hoje, todas as conveniências que a gente pode dar para um usuário, a gente consegue através da plataforma. Você disse que a empresa, o Box Delivery, estava faturando 250 milhões na época. Quando eu vendi. E por que você resolveu vender? Eu acho que essa é uma boa pergunta. Por que você não esperou para crescer mais e abrir capital? Então, eu acho que o ponto do capital era uma ideia que para mim estava meio longe. Eu ainda tinha um sonho, sim, de apertar, bater o sino, mas eu tinha um sonho maior que era impactar pessoas. E quando surgiu a proposta de Rappi, a gente já tinha feito um excelente trabalho, eu considero um excelente trabalho com os entregadores na Box Delivery, e com o Rappi era uma proposta de, agora eu posso impactar o Brasil, eu posso de fato levar inovação, criatividade para mais pessoas numa máquina muito mais forte que tem muito mais recurso do que eu tinha.
Então, na proposta, foi uma proposta onde não era recusado, só né? Recusado. financeira, era você à frente de um novo sonho de empreender dentro, o intraempreendedor, empreender dentro de uma empresa multinacional. Pronto, Então, você falou do intraempreendedorismo, você começou empreendendo. exatamente. Mas eu sempre digo a importância de empreender na vida antes. Empreender na vida é acreditar que é possível. Você é ser um obstinado, você Desde é. o começo. Mas como é que está sendo a experiência de intraempreendedorismo quando você já foi empreendedor empresarial, né? Confesso que foi um choque cultural grande. Você decidir ali ser a última caneta e hoje você é a terceira caneta, né? Tem mais duas na sua frente. Realmente é bem diferente, mas eu não tenho dúvida que nos últimos 3 anos eu aprendi muito mais do que eu aprendi nos últimos 5 anos antes. Porque você empreender é aquilo, é você ser obstinado, é você correr atrás dos resultados. Nem sempre é você fazer isso da forma mais organizada possível. Então, imaginando que um negócio que em 2019 faturou 3 milhões e 2023, 4 anos depois, foi para 250 milhões, para a gente alcançar isso, a gente foi rápido, mas não foi tão eficiente. Então, dentro de RAP, nesses últimos 3 anos, foram de super aprendizados de processos, estruturas, confiar muito em você ter bons times. Então, eu tinha um bom time em boxe, mas eu não tinha processos atrelados a bons times e isso tudo sendo, enfim, uma máquina que cresce, mas ela sai de 1 para 10 e não de 0 para 1. Então, eu acho que se eu tivesse continuado com a empresa, como você perguntou, 250 milhões é um bom faturamento? Poderia ter chegado em 500? Talvez sim, mas eu acho que para sair uma empresa de 250 milhões de faturamento para uma RAP que fatura só no Brasil mais de 10 vezes isso, eu acho que ainda faltava esse aprendizado que eu tive nos últimos 3 anos. E que ainda provavelmente vou ter mais alguns anos pela frente. Agora você já está preparado, né? A gente ensina no Quanto Você Quer da Empresa, que é o meu programa de escalabilidade empresarial, onde eu passo 3 dias ensinando os empresários, desde a montagem da empresa até abrir capital, porque eu fiz, né? E todas as estratégias de escalabilidade. Então, a gente ensina que você tem que aprender e idealizar a empresa como ela deve ser. Ou seja, já criar uma empresa grande na sua mente, começar pensando grande, né, com o organograma de uma empresa grande, mesmo que seja só você ainda. Sim. Como todos os diretores. Isso é chave. Né? Isso é chave porque você faz com que a empresa chegue aonde você quer muito mais rápido. Mas você justificou aí muito bem sobre a questão de ter vendido, né? Você queria impactar pessoas, você falou de propósito. Propósito é missão, né? É cultura. Cultura da empresa, um dos elementos é a missão. Não perca amanhã a segunda parte da entrevista com Felipe Criniti, CEO da RAP Brasil. O programa Visão e Negócios continua. Obstinados. Um carpinteiro fez sua última casa de qualquer jeito, sem capricho. No final, o patrão lhe deu as chaves. Esta casa é o seu presente. E ele se arrependeu amargamente. Qual é a lição, meu amigo? Tudo que você faz constrói o seu legado. Faça com excelência. Seja obstinado que dá. Olá, meu nome é Raíssa, eu sou CEO e idealizadora da Confraria das Mulheres da região do Alto Tietê, um grupo de empresárias que tem como foco o desenvolvimento
e o networking. E eu vim aqui nesse treinamento do Janguier em busca de mais conhecimento e modelagem com um empresário de sucesso. Eu acredito que o conhecimento ele expande e nos leva a outro nível e é isso que eu levo na confraria, essa expansão de conhecimento. Nós, empresárias, sempre nascemos com a boa vontade e também a necessidade de empreender por questões de financeiras ou às vezes de querer propagar aquela nossa visão sobre aquilo que nós acreditamos. Mas sem uma boa visão de gestão, nós não vamos para lugar nenhum e ficaremos ali sempre naqueles altos e baixos. Então, um ambiente como esse, de uma pessoa que traz esse conhecimento de uma forma muito clara e objetiva, como esse ambiente aqui com o Janguier, nos faz ampliar a nossa mente de negócio, do que precisamos melhorar, do que precisamos ter consciência dentro dos nossos negócios, buscar cada vez mais esses conhecimentos e os profissionais adequados. Então, saber as fases que estamos ali do nosso negócio, para onde temos que ir, qual o nível, de forma clara e objetiva, que nível que temos que ir, que fase de negócio precisamos ir. Então, esses ambientes trazem essa visão e estar com o Janguier traz mais ainda essa clareza, né? Hoje é o primeiro dia, mas já me abriu muito a mente. E o que eu quero levar para a confraria é fortalecer mais esse nosso propósito de ser ponte entre a mulher empreendedora e o próximo nível dela através do conhecimento. Meu nome é José Antônio, sou da empresa Multireal Supermercados, aqui de São Paulo mesmo. E eu venho aqui através da empresa do Janguier para a gente adquirir mais conhecimento, escalabilidade e sair com bastante aprendizado nesses 3 dias. Eu sou Laura Nascimento, sócia e proprietária da Advocacia Soares Antunes Nascimento, advocacia especializada em direito de família e planejamento sucessório. Eu resolvo de forma pontual as dores de todos que nos procuram de forma bem específica e também com uma equipe especializada. Fazemos muitas holdings familiares, testamentos, testamento vital e também atuamos de forma estratégica em questões relacionadas ao direito de família. Estou aqui nesse evento do Janguier justamente para buscar conexões novas, conexões de qualidade e também, por que não, uma captação para minha empresa. Então, estou aqui em busca de conhecimento, em busca de aprendizado, porque quero cada vez mais subir de nível, de patamar e levar o melhor para cada cliente que nos procura. Oferecimento JD Business Academy, a escola de negócios criada por Janguier Diniz, onde quem tem visão aprende a executar. Menos choro, mais obstinação. Seja obstinado que dá. E aí, obstinados e obstinadas, como eu disse no início do programa Visão e Negócios, lições de empreendedorismo. Agora vamos aprofundar o nosso tema, inovação aberta. A arrogância corporativa é o primeiro passo para a falência. Não acho que sua equipe tem todas as respostas. A verdadeira inovação acontece na intersecção de diferentes saberes. Conectar-se com startups e ecossistemas de tecnologia não é moda, viu? É sobrevivência. Esteja onde o futuro está sendo construído. Aprenda com a agilidade dos pequenos e aplique a força dos grandes. Inovar não é inventar a roda, é saber conectar os pontos certos no momento certo. E o programa Visão e Negócio aqui da Record News, Lições de Empreendedorismo, fica por aqui. Até breve, amigo obstinado. Firme o passo, pega o ritmo. Seja obstinado que dá. Visão e Negócios, lições de empreendedorismo.